Queridos, eu vou fazer aqui uma introdução de algo que eu já conversei com vocês, mas que é bom a gente rever para a gente entender o que eu vou falar hoje. Jesus tinha 4 grupos de pessoas que cercavam ele diariamente. 4 grupos de pessoas distintas entre si, com mentalidades diferentes. 4 grupos de pessoas com compromissos diferentes, com posturas diferentes. 4 grupos de pessoas com propósitos diferentes de vida. O primeiro grupo de pessoas que cercavam Jesus eram os observadores. Grave isso na sua memória. Os observadores. Os observadores são as pessoas que veem de longe Jesus passando, não o seguem, ficam na calçada, torcendo para que algo polêmico e contagiante aconteça exatamente na hora em que Jesus passar perto de suas casas. A marca registrada dos observadores é a crítica, é a fofoca, é a análise do fato, é a análise do lance. Esses são os observadores, querem ficar só olhando, né? Fazer análise do que viu e do que ouviram de outras pessoas a respeito de Jesus. Eu conheço gente que diz que tem fé em Jesus, que essa fé é baseada no que os vizinhos falam de Deus. Entendeu? Falam de Deus. Então, o que os vizinhos disserem de Deus, aquela pessoa está crendo. Nunca procuram na palavra de Deus, nunca procuram uma igreja séria para ouvir a palavra de Deus, ficam baseando a sua fé nos observadores. Agora me diga, o observador tem alguma coisa com Deus? Não. Diga aí para o teu irmão com todo carinho, se você for um observador, você está mal com Deus. Você está mal com Deus, se você for observador. Porque não tem nada com Deus, o observador. O segundo grupo de pessoas que cercavam Jesus era a multidão. Você vai ver textos onde tem isso. Uma multidão seguia Jesus, uma multidão cercava Jesus, uma multidão comprimia Jesus. A multidão, ela já possuía uma postura diferente. A multidão também fazia críticas, também fazia fofocas, também olhava de longe o que Jesus fazia, mas tinha uma questão a mais. A multidão seguia Jesus por algum tempo. Eles não só observavam quando passava em frente da sua calçada. Eles já ficavam assim, Jesus vai aí, ele vai andar aqui nessa região até o terminal da Parangaba. Eu vou junto, eu vou seguir até o terminal da Parangaba. Eles já acompanhavam Jesus por algum tempo. Eles saíam dos seus afazeres e dos seus não afazeres e seguiam Jesus por um período ou uma região próxima às suas casas. Geralmente eles não saíam da região próxima de suas casas, mas eles seguiam, enquanto Jesus estava por perto, eles seguiam Jesus. A marca registrada da multidão era o desejo de ver milagres, era o desejo de ver curas, era o desejo de ver ressurreições, multiplicação de pães, ouvir o ensino de Jesus de forma diferenciada dos ensinos dos rabinos, dos sacerdotes daquela época. Esse era o anseio da multidão. Eles queriam mais, eles não queriam só observar, eles queriam levar seus doentes, eles queriam ser curados, eles queriam comer alguma coisa, queriam ver milagres, sentir algo de Deus. Temos um terceiro grupo. O terceiro grupo de pessoas que cercavam Jesus eram os discípulos. Os discípulos eram homens que foram escolhidos dentre a multidão e que seguiam Jesus e foram chamados por Jesus para serem apóstolos, pregadores, anunciadores do reino de Cristo na terra. Eram pessoas comuns, como eu e você, que deixaram seus trabalhos, deixaram suas famílias, deixaram seus sonhos para seguirem a Jesus. O objetivo do discípulo é seguir à risca o ensino do seu mestre. Eram homens que tinham como marca a obediência, a observância na vida e no ensino de Jesus. Eram os imitadores de Cristo.
Não é à toa que em Atos, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos, porque eram pequenos cristos imitadores de Cristo. O quarto grupo eu chamo de o grupo de discípulos mais chegados. Tinha um grupo de discípulos de 12 e tinha um grupo de discípulos mais chegados. Quantos eram os discípulos mais chegados? 3. Esse era o grupo dos discípulos mais chegados. Haviam 3 discípulos mais chegados. O nome deles? Pedro, Tiago e João. O Tiago e João, eles eram irmãos, homens de temperamento muito forte, bem agressivo. E para completar o trio de temperamento forte, temos o poço de mansidão, o apóstolo Pedro. Né? Então, Jesus olhou os 12, né? Jesus é muito bom. Cada vez que eu ando com Jesus, eu viro mais fã. Ele pegou os 3 mais brabos e disse assim: eu quero vocês 3 comigo. Os 3 docinhos de coco. Jesus sempre os levava para orar separado. Jesus sempre levava eles para entrar numa casa onde eles iam realizar algum tipo de milagre. Eram os homens de mais intimidade, de companheirismo de Jesus. Aí você diz assim: eu sou uma pessoa difícil, Jesus não vai querer andar comigo. Querido, Jesus andou com Pedro, vai andar com você também. Pedro era um jumento batizado, e você? E Jesus chamou ele para ser íntimo dele. A marca registrada desses 3 homens é que eles possuíam uma intimidade com Jesus tão forte que eles se tornaram os líderes principais da igreja primitiva. Homens que davam suas vidas pela causa de Cristo e que imitavam Jesus em tudo. Receberam muito carão de Jesus, receberam muita repreensão, puxão de orelha de Jesus, mas aquilo era Jesus moldando os 3 cascudos que ele botou para andar com ele. O caráter deles foi moldado por esta amizade com Jesus. Jesus pegou os 3 homens mais duros de sua equipe e transformou em seus melhores amigos, os imitadores dele. Amém? Jesus veio e mudou a vida desses homens. E você vem aqui essa noite, nesse dia, e com certeza você se enquadra em um desses 4 grupos. Ou nos observadores, ou na multidão, ou nos discípulos, ou nos discípulos mais chegados. Aí você pergunta para mim: como é que eu sei onde é que eu estou? Eu vou dizer para você: seu nível de compromisso com Deus coloca você em um desses 4 grupos. A quantidade de vezes que você cumpre as ordens de Jesus na semana revela qual grupo você faz parte. O número de vezes em que os trabalhos de Deus têm a sua participação dizem qual grupo você é. A intimidade com que você se relaciona com Cristo e com os seguidores de Cristo, com a igreja de Cristo, mostra em qual grupo você está. Já deu para achar qual grupo você está agora. Hoje eu quero falar sobre o grupo mais polêmico que eu encontro desses 4. O grupo da multidão. A multidão tem grandes lições para nos dar neste dia. Se entendermos bem a multidão, talvez haja uma transformação de postura em relação a Cristo na sua vida hoje. Você já ouviu a expressão: a voz do povo é a voz de Deus? Já ouviu ela? Essa expressão, presta atenção no que eu vou dizer agora, porque disso aqui vai montar toda a mensagem. Esta expressão ela é oriunda do latim, vox populi, vox Dei.
É a expressão a voz do povo, é a voz de Deus. E ela já era conhecida entre os antigos gregos e romanos, e sendo citada por Tito Livio 17 a.C. 17 anos antes de Cristo, os gregos e romanos já tinham essa expressão, vox populi, vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. A grande dificuldade nessa expressão, naquela época, era que os gregos e romanos, eles não criam no Deus da Bíblia. Os gregos e romanos possuíam vários deuses, e deuses falsos, deuses mitológicos. E por terem vários deuses mitológicos, como que esses deuses iriam ter concordância, sensatez e justiça, já que a voz do povo seria a voz de Deus? Como que a voz do povo seria a voz de algum tipo de Deus? De qual Deus eles estavam se referindo? Não seria bem melhor dizer a voz do povo é a voz dos deuses, já que eles possuíam vários deuses? Vou lhe dar um exemplo. Talvez você já tenha ouvido esses nomes por aí, em nomes de pessoas. Héstia. Alguém já viu uma mulher chamada Héstia? Nem Héstia, nem aquelas, né? Héstia era uma deusa grega, deusa do fogo. Como que Héstia, deusa do fogo, iria ter concordância com Poseidon, deus dos mares, das águas? Como que a deusa do fogo ia ter concordância com Poseidon, deus dos mares? Como que Hélios é o deus do sol, como que Hélios, deus do sol, iria exercer algum tipo de sanidade e concordância com Selene, deusa da lua? Como que iria haver concordância? Jamais. Haviam conselheiros de governadores nessa época antes de Cristo, dos romanos, dos gregos, que diziam para os governadores, a voz da turba, do povo, era mais parecida com a voz da loucura do que com a voz divina. Porque a expressão não queria dizer que a voz do povo ia sair alguma coisa boa, já que eles possuíam vários deuses, e que eram deuses que um lutava contra o outro às vezes. Eles estavam querendo mostrar isso. Vai dar loucura, a voz do povo só sai insanidade, loucura. A multidão, ela anda proclamando insanidade, loucura. Em 1527, Nicolau Maquiavelli, olha o nome, Nicolau Maquiavelli, na cidade de Florença, sublinha a importância da relação entre a opinião pública, a voz do povo, e o poder, e de manter a aparência de virtuosidade perante a ignorância do povo, da multidão. Você mantém uma aparência de sanidade para as pessoas pensarem que você é inteligente e que você tem a verdade. Para Maquiavel, para aqueles que desejam segurar o poder durante muito tempo no governo, o segredo é dar poder ao povo, cuja voz seria mais constante e mais sábia do que as vozes dos príncipes. Era isso que ele proclamava. Claro que isso é uma intenção maquiavélica, de tentar manipular o povo. Os brasileiros tontos dessa geração caíram nisso, acharam todos que iam comer picanha. Fui ver o preço da picanha hoje, sabe quanto é que está? R$ 73 o quilo. Né? Só o Nóbrega pode comer picanha.
Sempre na humanidade, a voz do povo foi uma furada, um marketing político, uma jogada populista política para se manter a governança e o poder. Pois o povo, que é a multidão, como disse Jesus, anda buscando, sabe o que é? A porta larga. Jesus disse em Mateus 7,13, largue a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos, é uma multidão que entra por ela. Jesus estava mostrando que a multidão, ela vai te levar para a perdição. Como estão entendendo? Então, Jesus não estava dizendo, da multidão vai sair a voz de Deus. Não, não. Tem algumas perguntas para a gente fazer. Porque quando eu penso em multidão, eu penso logo naquela multidão que estava lá pedindo a crucificação de Jesus. Eu fico pensando logo naquela multidão. Eu fico pensando assim, ó, onde estava a multidão de mais de 5.000 pessoas que comeu pão no deserto com a multiplicação que Jesus fez na hora do julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos? Onde é que estavam essas mais de 5.000 pessoas? Onde estavam todos os ex-coxos, ex-mancos, ex-mortos, ex-aleijados, ex-ladrões, ex-endemoniados, multidões que foram transformadas pelo ensino de Jesus na hora em que ele mais precisava? Onde é que estava? Dava para fechar Jerusalém. Dava para fechar Jerusalém. A voz desse povo curado, se fosse proclamar, não mate Jesus, iria ser uma voz ensurdecedora. Mas como diz Mateus 27, 21, veja aí comigo. Mateus 27, 21. Acharam? Quando Pôncio Pilatos perguntou, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão respondeu o quê? Solta Barrabás. E aí então perguntou Pilatos, versículo 22, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o. A voz do povo é a voz de Deus? A voz da multidão é a voz de Deus? Vox populi, vox dei? Jamais. Isso é coisa de político, ladrão, safado e corrupto. Essa foi a voz do povo corrompido. Essa foi a voz do povo comprado. Essa foi a voz do povo sem Deus. Essa foi a voz do povo sem justiça. Essa foi a voz do povo sem bom senso. Manipulado. Comprado para colaborar com a crucificação de Jesus. Onde estava a multidão dos alimentados e curados por Jesus, na hora em que ele mais precisava? Onde estava? Primeira coisa que eu percebo sobre a multidão é que a multidão é covarde. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, se você estiver com a multidão, você vai se tornar covarde. O que os políticos, governantes, lideranças militares e ditadores sempre estudaram na história foi a forma de fazer multidões agirem como eles querem. E é muito fácil manipular multidões através de mentiras, populismo, poder militar, falsas promessas, corrupção, ameaças e manipulações. É assim que eles sabem que podem manipular a ação das pessoas. Essa forma mental, mundana, caída, corrompida de pensar, tem entrado nas igrejas, fazendo-os pensar formas de manipular as multidões através do circo de entretenimento.
O entretenimento evangélico atual possui multidões em seus halls de membros, associados e comprometidos com a vida cristã superficial e sem autenticidade. É um evangelho raso, é um evangelho sem vida com Deus, é um evangelho sem conhecimento bíblico, é um evangelho que no domingo é uma coisa, na segunda já é outra, totalmente diabólica. Jesus veio em um tempo muito semelhante ao nosso que nós estamos vivendo aqui hoje. Ele encontrou muitos sacerdotes, escribas, mestres da lei, rabinos, que deixavam o povo, como Jesus disse, como ovelhas que não têm pastor. Eu converso com as pessoas que são de outras igrejas, a sensação é que elas não conhecem a Deus. Tem uma outra turma dentro da multidão que eu chamo de os mochilas. Você sabe o que são os mochilas? Os mochilas são pessoas que andam nas costas dos outros. Se funcionar para ti, eu vou. Se funcionar para ti, para mais uns 20, eu também faço. Se tu ganhar dinheiro com isso, eu também estou nessa. Esses são os mochilas. A multidão, ela é assim, querido, ela não é pioneira, ela não dá a cara a tapa, ela não é desbravadora, ela não se arrisca a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Ela não faz isso. Ela olha, mano, deu certo ali, aquela igreja ali funciona, a pessoa enriquece quando entra naquela igreja ali, eu também vou nela. É assim. A multidão, ela é ingrata. Você lembra quando Jesus falou para o povo que ele era o pão da vida? Os caras, depois que tinham comido pão no deserto, ficaram indignados. Não, ele não quer o Senhor assim, pão da vida. Ele quer pão. Aquele presuntozinho de atum estava uma delícia. Aquele pãozinho com atum estava bom demais. Mas aí Jesus dizia, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Não, é bonitinho, mas a gente quer sanduíche. Aí Jesus dizia assim, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque é o diabo que se aproxima do outro por interesse. E aqueles que se aproximam do outro por interesse, seguem a mesma mentalidade do diabo. A multidão começa a abandonar Jesus. Por quê? Porque ela é ingrata. Mesmo depois de ter comido pão no deserto, ela é ingrata. Após receber o que necessita, eles não querem mais nada com quem os ajudou. A multidão é profissional em cuspir no prato que comeu. Eu lembro uma vez que eu tinha uma senhora da igreja, aí, viu, Vitória, no tempo do CD, ainda dava CD de presente, ainda dou, ainda tenho esse costume de dar CD de presente, Aí, eu peguei, tinha um meninozinho filho dela, gostava das músicas da igreja, menino pequeno assim, tamanho de Bernardo assim, eu via que ele gostava da música da igreja, eu cheguei, comprei o CD lá, dei um CD de música infantil, evangélica para o menino, uma música bem legal, Aí a mulher veio, obrigado, o menino pegou, levou o presente lá para o quarto. Aí de repente, lá vem um menino com o CD rodando assim, brincando de rodinha com o CD. Aí eu olhei assim, aí eu disse assim, aquilo ali não é o CD que eu dei para ele não, Aí ela, mas você deu, para ele, ele está brincando. Aí eu disse assim, eu dei, tá dado, ele vai fazer o que ele quiser, Mas aquilo demonstrou ingratidão tão grande, Aí hoje eu penso 2 vezes antes de dar o CD para alguém, Porque essa é a mentalidade da multidão. A multidão, ela é ingrata.
uma grande verdade sobre as multidões é que dentro do sistema dela, eu jamais vou experimentar uma vida de gratidão a Deus, uma nova vida com Cristo. Nós precisamos pensar, agir e tomar posição diferenciada, fora do sistema das multidões. Você lembra que um dia desse eu preguei sobre o Bartimeu? O cego? Ex-cego, né? O que fez ele ser curado? Tinha muitas pessoas para serem curadas, muitas pessoas ali doentes. O que fez ele ser o único que foi curado naquele dia? É que ele queria ser curado. Ele queria ver. Ele não estava conformado com a vida miserável que ele vivia. E aí tem um outro texto que Jesus fala lá em Mateus 15, 14, que um cego não pode conduzir outro cego, senão ambos vão cair no buraco. Uma hora tem um cego que quer ver e outra hora tem um cego querendo guiar outro cego. Nós estamos vivendo uma geração dessa. Um bando de cego querendo guiar outro. A multidão, ela é cega. Ela não vê o que está acontecendo. Ela vê o pão, mas não vê o pão da vida. Estão entendendo? Ela vê o vinho que Jesus transformou de água para vinho, mas não vê que o vinho simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Estão entendendo? Ela ouve a palavra da Bíblia, um versículo, uma música cristã, mas não associa que está falando de Jesus vivo e ressurreto. A pergunta que eu mais fiz na escola de música essa semana é: você gostou da Páscoa? Foi muito legal. Você sabe o que se comemora na Páscoa? Não, não sei. Era a resposta. Eu não sei. A maior parte das pessoas hoje está na ignorância da multidão. A multidão, ela não tem compromisso com Deus, apesar de dizerem de forma falaciosa que a voz do povo é a voz de Deus. O povo não quer viver o que diz a voz de Deus, que é a palavra de Deus. Não quer nem saber da palavra de Deus. E muitas pessoas vão estando nas igrejas sem nem pegarem suas Bíblias, agindo como as multidões lá fora. A voz das multidões e a palavra de Deus andam em direções opostas, totalmente opostas. Qual é a vontade de Jesus para nossas vidas hoje sobre esse assunto? Primeiro, é o que diz Mateus 7,13. Lembra? Sobre a porta larga? Ele dizia que larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Ele está querendo mostrar uma coisa para mim: não siga as multidões. Quantos estão entendendo? Não siga as multidões. As multidões querem te conduzir para uma porta larga que te leva para a perdição. Eles vão te levando para longe de Deus aos poucos, até que você esteja bem longe. Sabe uma coisa que eu sempre tomo cuidado quando eu vou para a praia? É que quando eu entro na praia, eu estou ali de frente com a minha esposa, que está lá sentada na cadeira. Aí de repente o mar começa, né? Aqui, a gente está aqui tomando banho. De repente a gente está 150 metros depois. O mundo, ele te empurra desse jeito. Quando você vê, você está tão longe, que você não sente mais vontade de voltar. Você está num buraco tão profundo, que você acha que você nunca mais vai sair dele. Segundo conselho que eu encontro na palavra de Deus para a minha vida e para a sua, está em Mateus 10, veja Mateus 10, versículo 18. Mateus capítulo 10, versículo 18 em diante. Jesus mostra que lideranças desse mundo, junto com esse sistema de multidão, vão fazer mal. Vocês viram aqui, através dos testemunhos dos irmãos, que países, nações, governadores, reis, presidentes, mandam prender e executar cristãos.
Olha o que Jesus deixou de sobreaviso para nós. Mateus 10, 18. Por minha causa vocês serão o quê? Levados à presença de governadores e reis, como o quê? Como testemunhas a ele e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Você sabe por que é que cristãos são colocados dentro de cadeias? Você sabe por que é que cristãos comparecem diante de juízes? Você sabe por que é que cristãos são colocados diante de líderes de nações para serem humilhados? Jesus está dizendo para quê? Para que sirva de testemunho contra eles. Contra eles. É forte o que Jesus está dizendo. E ele está dizendo aqui que líderes, reis, governadores, lideranças vão colocar vocês à prova. Na hora em que a pressão das lideranças mundanas vierem sobre nós, é que nós iremos provar quem realmente vive dentro da gente. Jesus mostra aqui que nessa hora o Espírito de Deus vai fluir na tua boca, vai falar. Você vai nem se preocupar não, porque a convicção que você tem, você vai falar. Ah, mas eu sou covarde. Covarde não é do grupo de Jesus, é do grupo da multidão. Ah, eu não sei falar. Moisés também não sabia. Moisés tinha a língua presa assim, ó. Hein, Eliane? Imagina você assim, né? Eliane, nem dizer Eliane. Nem consegui dizer seu nome. Alguém se compara à liderança do Moisés na terra? Sim? Tem? Não tem. Por quê? Você não está preocupado com que suas dificuldades, não. Ele vai suprir você em todas as suas dificuldades, para que Ele te use. Amém? Para que Ele te use. Então, se você seguir a multidão, você nem fala. Se você seguir a multidão, você se acovarda. Se você seguir a multidão, você nem sai de casa. Se você seguir a multidão, você nem serve ao Senhor. Outro conselho, está em Atos capítulo 4, versículo 19. Atos 4, 19. Olha o que diz. Acharam? Vamos ler juntos. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus. Obedecer os senhores, não a Deus. Eu morro de vergonha dos pastores dessa geração, porque todos eles comem na mão dos governadores dessa geração. Governadores que querem que nós obedeçamos a eles e não a Deus. Sabe o que é que Pedro está mostrando aqui? Ele está mostrando o seguinte: tenha uma posição oposta aos mundanos. Não seja igual a eles. Paulo dizia em Romanos 12, não se conforme aos padrões, aos moldes deste mundo. Os mundanos são manipuláveis, os mundanos são covardes, os mundanos são compráveis. Você não pode vender a sua fé, você não pode vender sua vida com Deus, você não pode vender a sua convicção no seu Salvador. Não troque o seu chamado por um bem-estar ministerial. Não troque o seu chamado por um bem-estar profissional. Não troque o seu chamado por um bem-estar social ou familiar. Não vale a pena. É um prato de lixo na frente da glória que o Senhor tem para a tua vida. Não troque.
O outro conselho que eu tenho para te dar dentro da palavra de Deus: conheça os que são de Jesus através da verdade. 2 versículos que eu amo é o João 3,16 e o 1 João 3,16. Você sabe o que quer dizer esses 2 versículos? João 3,16 você sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ênfase de João 3,16 é: Deus dá o seu Filho ao mundo para que nós tenhamos vida. E 1 João 3,16, olha o que diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Olha só, o resultado dessas pessoas que receberam a vida de João 3,16, agora recebe o amor de Jesus, e aí ele pega essa vida aqui do amor de Jesus, dá a vida pelo seu irmão. A multidão não dá a vida por você, meu irmão, a multidão é covarde. A multidão, ela quer arrancar a pouca vida que tem em você. Jesus nos deu a marca de uma pessoa realmente transformada por Ele. Primeiro, as pessoas que são transformadas pelo Senhor recebem a vida de Jesus dentro delas. Segundo, elas dão essa vida que recebeu de Jesus pelos seus irmãos em Cristo. Olha só. Primeiro recebe, depois compartilha. Então, se você diz, eu recebi Jesus, e não compartilha, você não recebeu Jesus, não. Você não recebeu Jesus, não. Todo aquele que recebe Jesus se transforma em luz e todo mundo vê. Amém? Né? É que eu sou um crente agente secreto. Se é crente agente secreto na China, é uma coisa. Aqui você é muito sem vergonha. Descarado. Porque, segundo o que a palavra diz, você dá a sua vida pelos seus irmãos. Todos os seus irmãos em Cristo vão perceber que a vida de Cristo está em você. Amém? A vida de Cristo está em você. Viver com Jesus não tem nada a ver com as multidões. As multidões, como diz Jesus, estão andando a passos largos para a perdição. Jesus, na mesma passagem da porta larga, diz: entrai pela porta estreita. Que estreita até o caminho é. Não chorem pelo tanto de pessoas que tem aqui, porque é bíblico, a porta é estreita, e não são muitos que passam por ela, são poucos. Vamos orar. Primeira coisa que eu peço que você ore agora é pedir perdão por todas as vezes que você agiu como uma multidão. Toda vez que você foi ingrato, covarde. Todas as vezes que você perdeu o compromisso com Deus por causa dos outros. Vendeu sua fé, trocou sua fé. Peça perdão. Peça perdão por todas as vezes que um cego guiou você e você deixou que um cego sem Deus guiasse sua fé, sua opinião, seus sentimentos. Não deixe nenhum cego sem Deus guiar a sua vida. Peça perdão por toda ingratidão. Peça perdão por todas as vezes que você agiu como um mochila, que foi
vendo se dava certo para os outros. Peça perdão por todas as vezes que você estava atrás de entretenimento nas coisas de Deus. A casa de Deus não é lugar de entretenimento, é um lugar de transformação, de mentalidade, de princípios, de caráter. Olha Deus fazendo isso essa noite aqui nesse lugar. Olha o Espírito de Deus aqui trabalhando na tua vida. Vem, Senhor Deus, agir no nosso meio. Somos o teu povo, precisamos muito, muito, muito da tua palavra transformando nossa vida. Nós não somos, Senhor Deus, da multidão. Nós fomos chamados para seguir os teus passos. Ensina-nos realmente a tomar a cruz e segui-lo. Ensina-nos, Senhor Deus, a negar a nós mesmos, Senhor. Não dá para andar contigo, Senhor Deus, tendo o nosso eu tão forte, tão feroz, tão voraz. Não dá, Senhor. Transforma-nos, assim como o Senhor transformou Pedro, Tiago e João. Transforma-nos. Queremos estar no grupo da intimidade contigo, Senhor. Nós não queremos estar no meio das multidões, nós queremos estar perto de ti, porque perto de ti eu sou transformado. Perto de ti, Senhor Deus, a minha vida não é mais a mesma. Perto de ti, Senhor Deus, eu experimento coisas espirituais e celestiais aqui nesta terra. Seja feita a tua vontade, assim como é feita no céu. Faz isso hoje aqui. Faz isso hoje aqui. Tira, Senhor Deus, toda mentalidade humana caída e corrompida de nós. Tira, Senhor Deus, toda mentalidade que faz achar, Deus, que nós temos, Senhor Deus, que ser servidos em vez de servir. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Somos o teu povo, precisamos muito ter intimidade com o Cristo vivo e transformador. Vem, Senhor, em nome do teu Filho nós pedimos. Vem, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.